foi também, teve reconhecimento do seu trabalho na época pela Câmara de Vereadores, também de Imperatriz, e atualmente está à frente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Já que a senhora está chegando aqui a primeira vez no Sustentabilidade, faz um balanço aí para o nosso ouvinte que não a conhece, do que a senhora considerou principal aí nessa trajetória até aqui, né, desde que a senhora assumiu a gestão, e também esse novo desafio de estar à frente da Comissão de Meio Ambiente. Sim, bom dia a todos os ouvintes. É uma honra, um prazer estar aqui no Sustentabilidade na Prática Isso aí. e fazendo aqui um balanço desse nosso mandato durante, já temos aí um ano e meio praticamente, bem positivo. Tivemos grandes ações e uma delas que eu quero aqui destacar, que me trouxe uma grande alegria, da qual compartilhei também com os moradores na semana passada, onde na cidade de Imperatriz nós concluímos uma rua que foi bloqueteada no Parque das Palmeiras, a Rua da Paz. Essa foi mais uma ação da deputada Janaína, em parceria com o governador Carlos Brandão, com o prefeito Assis Ramos, através da Sinfra, e concluímos a Rua da Paz, mas antes já tivemos outras ruas também que foi calçada, que foi bloqueteada, que foi a Rua da Paz, aliás, a Rua da Saudade, a Rua Circular e um trecho da Rua Antônio de Miranda, que fica ali no bairro Vila Redenção. E agora, nessa próxima semana, nós estaremos dando a ordem de serviço na Rua Tamoios, que fica no Parque das Estrelas, também no município de Imperatriz. E algo que eu sempre venho conversando com a população, conversando também com todos a respeito do bloqueteamento, de conhecimento de todos, né? O bloquete, a gente sabe que ele tem uma durabilidade bem maior do que se comparando com o asfalto. E a cidade de Imperatriz, ela necessariamente ela tem condições para ter mais bloqueteamento, tendo em vista que cerca apenas de 20% a 25% da cidade que temos esgotamento sanitário. Então, você concluir aqui o bloqueteamento, mas ter também ali uma água das casas, né, passando pela rua, porque não tem o devido tratamento, não tem drenagem, sendo bem de uma forma mais assim, direta, né? bem direta. Então, a cidade de Imperatriz, ela não tem essa drenagem, então fica bem difícil. E, além disso, é uma cidade que possui 6 riachos que corta a cidade. Então, chover e você saber que vai ter alagamentos. E, além de tudo isso, vem aquela cultura do brasileiro, a cultura do maranhense, a cultura do imperatrizense, de não respeitar a natureza. Lá em Imperatriz, diversas vezes a gente vê hoje em rede social que todo mundo hoje se tornou um blogueiro com o celular na mão, de pessoas descartando de forma irregular, né? Entulhos, sofá, ali às margens dos riachos, nas cabeceiras do riacho, ou até mesmo dentro do riacho. Então, isso tudo é clichê a gente dizer, mas a natureza, ela devolve. Verdade. Ela devolve. E então, a senhora, por ser lá de Imperatriz, a senhora tem essa bandeira mais para a região do Sul e agora à frente da Comissão de Meio Ambiente, isso deve também ampliar. Fala um pouquinho desse foco de atuação da sua gestão. Sim, na semana passada nós tivemos a nossa primeira reunião do ano de 2024, onde aprovamos aí mais de quase foram 8 projetos que nós aprovamos. E um deles que me chamou a atenção foi um projeto que regulamenta no estado do Maranhão o descarte correto de lixos eletrônicos. E eu peguei esse como um exemplo, onde ainda esse descarte incorreto, que há contaminação do solo, seja de baterias, pilhas, enfim. E quero destacar... Hospitalares também, né? Exato. Que tem que ter todo um cuidado, que são contaminantes. Exato. E é de responsabilidade desse gerador
no caso dos sim. hospitais e clínicas, destinar de forma correta para que não tenha esse problema de saúde Exatamente. pública. E lá na cidade de Imperatriz, eu estou aqui falando porque é um exemplo. A gente tem hoje à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é a secretária Rosa Arruda, e hoje a cidade de Imperatriz ela conta com mais de 15 pontos de coletas para receber esse item específico, que é os lixos eletrônicos. E não somente esse tipo de lixo, mas a gente também tem os de garrafa PET, por exemplo, aonde existem os ecopontos, há o descarte correto e aquelas garrafas PETs, elas vão ser transformadas, elas vão ser recicladas e vão ser transformadas lá por um grupo de trabalhadores em vassouras. E aí vem a outra parte que vai trazer uma renda, né? Além de tirar aquele item, né, da natureza, mas também vai trazer uma renda. Isso está previsto no seu PL? Isso já é uma realidade na cidade de Imperatriz. E nós vamos sim, através de um trabalho que já vem dando certo, a gente vai trazer e fortalecer para levar para o estado do Maranhão, para outros municípios. Porque eu entendo que quanto maior o número de prefeituras que forem aderir esse trabalho, menos será aquele item ali na natureza. Outro ponto na cidade de Imperatriz que nós queremos ampliar também, que é algo que hoje funciona na prática e que deu certo, é a reciclagem de óleo de fritura. Que hoje um grupo de mulheres que estão lá, elas transformam esse óleo de fritura em sabão e comercializam esse produto. Então, isso tem um grande diferencial. A gente tira esse produto da natureza, reciclando ele. Então, eu acredito que nós temos que pegar aquilo que hoje já existe e que deu certo e levar para outros municípios. Só um comentário, Marina também vai já falar a respeito. A gente recebe aqui pessoas que falam sobre reciclagem e a gente observa, e com certeza é a realidade nos municípios, a dificuldade na estrutura dessa cooperativa, dessa associação, para receber esses materiais e tanto lá no seu local fazer esse tratamento desses materiais, esses resíduos, quanto também buscar, ou seja, os transportes, né, para ir até o local pegar esse material, no caso de pequenos resíduos, geradores de resíduos, porque a logística, né? Isso, porque os grandes têm que ter a sua responsabilidade, isso é legal, né? São obrigados a se responsabilizar pelo destino dos seus materiais. Porém, os menores não. Então, por exemplo, condomínios de residência, de apartamento, empresas médias, pequenas, né? E aí essa cooperativa, às vezes, precisa dessa estrutura. A senhora pretende, nessa legislação, né, nessas organizações aí por meio da comissão, fomentar de que maneira esse apoio? Sim, é um diálogo que a gente vem está dentro do nosso planejamento da comissão, de ter um diálogo, principalmente com os prefeitos, com a prefeitura e as secretarias municipais de meio ambiente, porque parte primeiramente também da boa vontade do prefeito ou da prefeita de implantar esse tipo de serviço, que é a coleta seletiva. E de mudar a cultura, né, do imperatrizense, do maranhense, de que nós podemos estar descartando o nosso lixo de qualquer forma. Eu tenho uma cultura daquele... Crescemos, na verdade, ouvindo dos nossos pais, sempre falando assim, olha, meu filho, pega isso aqui e joga no mato, né? Então, nós precisamos estar mudando essa cultura. Nós precisamos começar a mudar essas gerações, que nós precisamos separar, sim, os lixos, o que é a sacola, o que é uma garrafa PET, o plástico, o alumínio, saber que o plástico ele demora aí 1000 anos para se decompor, então nós não podemos estar descartando ele no meio ambiente de qualquer forma e ter essa consciência. Hoje eu tenho um filho de 9 anos e ele já tem uma maturidade da qual eu não tinha quando tinha a idade dele. Mas é justamente pelo conhecimento, o que a escola também vem ali
implantando, né, com as crianças. E eu acredito que a gente pode sim mudar essa realidade. O Maranhão, infelizmente, ele arrasta aí os piores índices. E isso é uma verdade, seja em saneamento básico, seja na universalização da água, na coleta de lixo. Hoje, infelizmente, quando você chega em algum município, você sabe que está chegando porque ou tem uma placa do Paraíba informando, ou então tem um lixão a céu aberto. E nós precisamos mudar essa realidade. E eu acredito que a gente vai conseguir isso pela boa vontade da população, pela boa vontade também dos nossos gestores. A cidade de Imperatriz, ela vem aí tentando instalar um aterro sanitário. É algo bem burocrático, mas pelo menos o primeiro ponto já foi dado. O município ele conseguiu uma verba com o governo federal para que seja implantado esse aterro sanitário. Aí vai demorar cerca de alguns anos para concluir a obra, mas vai trazer sim, né, para o meio ambiente e para a região ali, vai trazer a diminuição dos impactos de tudo isso que a gente aqui vem discutindo. Sim, deputada, interessante, né, o seu relato, o trabalho que você tem conferido em loco. E você falava ali comigo, ainda há pouco, né, sobre os cacarecos também. Eu quero fazer uma outra pergunta sobre a questão do rio. O projeto, se a memória não me falha, é cacareco, né? Não é catatreco. Então não é cacareco, é catatreco. Exato. Deixa eu ver, catatreco. Explica o que é o catatreco. É exatamente do que eu estava falando no início. Há situações que já foram implantadas, que nós podemos estar levando para outros municípios e que deu super certo. A cidade de Imperatriz, ela conta com o Disque Catatreco, que é onde um carro, um veículo aberto, ele busca um móvel velho que você vai descartar. Pode ser sofá, pode ser um sofá, um guarda-roupa, um entulho. E para diminuir justamente a pessoa que não tem uma condição. Vai, às vezes, liga até para um carroceiro, né? O carroceiro, infelizmente, descarta lá em Imperatriz, a gente vê bastante isso. Descarta ali nas cabeceiras do riacho, ou dentro dos riachos, né? Terrenos baldios. Então, o catatreco, ele vem justamente para descartar de forma correta. A forma correta. E nós precisamos levar o que está dando certo para outros municípios para a gente poder diminuir esses impactos. Eu sei que é clichê a gente dizer, mas quando descartamos isso nos riachos, a natureza ela vem e devolve. Infelizmente é uma realidade. E aí é onde a população sofre, os municípios sofrem com os alagamentos, porque a água pluvial, a água da chuva, ela não tem aquela evasão, correr, né? Não tem para onde correr. Às vezes as bueiras estão ali obstruídas, tampadas, justamente por esse número de lixos, que há o descarte incorreto. E hoje é muito comum você andar, né, tanto aqui na capital, como eu já vi, em Cidade Imperatriz, e também nos municípios pequenos, há o descarte de forma irregular de todo tipo de material. E além da questão que a senhora falou, né, de entupir os bueiros, acontece também outras consequências. Por exemplo, a gente está ouvindo tanto falar nas doenças relacionadas aos bichos, né, da chuva, arboviroses, as doenças das arboviroses. E também leptospirose, tudo que vem junto com a chuva e com esse acúmulo de água nesses lixos, né, que acabam virando lixo, que poderiam até ser reaproveitados. Além disso, deputada, uma coisa interessante que a gente aprende muito aqui nesse programa, nós tivemos aqui um convidado sobre meteorologia, né, o nosso meteorologista da UEMA, e ele falou a respeito desses resíduos que são jogados no meio do mato. Ali você vai andando na estrada, por exemplo, joga ali uma garrafa PET. E essa garrafa, ela é aquecida junto com a vegetação também seca. O que acontece? Um incêndio.
Então, Sim, começa um sim. incêndio de grande proporção devido a um resíduo descartado inocentemente, entre aspas, né, na natureza. Então, não existe nada fora, tudo está dentro, porque nós estamos vivendo no mesmo planeta Terra. Prova disso é que a gente está aqui e atos, né, que ocorrem em outros lugares do mundo tem a ver, né, você vê a questão do derretimento, né, das Sim, geleiras e que aumentam os volumes de mares as aqui mudanças do lado de climáticas, cá, né? mata os animais, né, dos oceanos. Enfim, tudo está ligado às florestas que você vê os países Há um do exemplo exterior aqui, o valorizando. desmatamento da Amazônia, da qual a gente vem sempre aí discutindo, batendo nessa tecla, mas é uma questão de conscientização, né? Você Isso mesmo, falava tá aqui na tudo questão, interligado. eu achei interessante, deputada Janaína, você falar, a gente acaba observando que você é nutricionista, Sim. parlamentar, mas acaba sendo uma eterna estudante, como nós somos. Sim, No sim. sentido de estudar, pesquisar, conferir em loco. E você olhar esse detalhe que parece ser tão simples. A questão que você falou no início. Um rio, a gente traz de Imperatriz, mas vamos falar para todo o Maranhão e por que não dizer para o restante do país, né? Sim. Um rio que corta, né, lá numa região, que quando chove, né, aí traz as consequências, né, de um alagamento e outras situações, né, que você está vendo aqui essa questão, né? E essa questão desse processo aí de educação, ele não é fácil, a gente vem costurando. Eu quero dizer humildemente aqui para você, Maria Regina, e os nossos ouvintes, que a partir do momento que eu me uni aqui com Maria Regina apresentando esse programa, eu estou aprendendo a reciclar, justamente o que você falou. Sim, O plástico, sim. as latinhas de refrigerante, só os vidros que não, e os papéis também. Sim, Mas sim. esse trabalho aqui é todo de uma equipe, né? Técnicos que você leva lá, os seus assessores, para conferir em loco essa questão do rio lá de Imperatriz, dessa região que corta, né, duas regiões e que tem que ser preservada, né? Tem que ser estudada, tem que ser respeitada. Exatamente. E tem que persuadir a população para que possa trabalhar a coisa certa, né? Isso, olha, algo que a cidade de Imperatriz é o segundo maior município do nosso estado. Então, ela acaba que implanta algum tipo de serviço e se destaca, né? Por ser uma cidade grande, é uma cidade de quase 300 mil habitantes. E algo que foi implantado, que deu certo, foi a coleta seletiva, foi o catatreco e também as palestras sobre o que é o saneamento básico e de orientação. Um caso aqui que me veio à memória, você falando, recentemente, a gente teve aí um inverno, tivemos chuvas torrenciais. E lá na cidade de Imperatriz, teve ali precisamente no bairro Bacuri, na Dom Pedro, teve uma senhora que construiu na margem do riacho. Ela construiu uma casa. E aí, com as chuvas torrenciais, esse riacho ele transbordou com a força da água, pois a casa dessa senhora, ela veio abaixo, ela desmoronou. Então, há algo que precisa ser discutido, que não é só o poder público, não é só as nossas autoridades, também parte da população, parte dos maranhenses. Ora, se eu vou construir uma casa, vou construir ali o meu lar, em cima da passagem da água, lógico que a gente sabe que com o tempo vai ocorrer a erosão e aquela casa ela pode ser arrastada pela chuva. Tem que estudar o terreno, que ter o solo, esse estudo. E isso também é parte muito dos técnicos que estão à frente da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal, de orientar, né, a Defesa Civil, de fiscalizar e orientar. Porque quem está lá na ponta, Marina, ela não tem um conhecimento que, eu vou construir aqui, não vai chover para arrastar a minha residência.
sabe? E sem falar também nas doenças que traz, né? O que Agora, você deputada, disse. deixa eu te falar, isso aí não poderia se tornar no PL, no projeto de lei, que a gente observa aqui, Maria Regina, Teles e ouvintes, e os amigos aqui, que não é só aqui em São Luís. Você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, eles constroem as casas em uns locais, com todo respeito, nos morros, ali em algumas situações, e não só no Rio de Janeiro, né? impróprios. E a gente vê isso acontecendo constantemente. Será que não estaria até os entes federativos, municípios e também os parlamentares, como você falou, para ver essa questão aqui aí de um projeto de lei? Sim, você de fazer não um pode estudo, colocar a né? sua... Né? Porque também tem que ver o que é da jurisdição do Maranhão, do município e do federal. Mas você não pode bem aqui construir sua casa bem aqui, porque você está correndo aí um certo perigo, né? A senhora já pensou em um projeto de lei aqui para o Maranhão ou poderá estar costurando esse projeto de lei, que é uma boa pedida, né, deputada? Claro, claro. Eu acredito que é um diálogo com o governador, mas também que parte de uma lei federal, para que isso não seja algo só para o Maranhão, e sim também para toda a nossa federação. Você está falando aí sobre a construção em ambientes impróprios. Um caso que foi evidenciado desde o ano passado, que a gente vem sempre discutindo, só que todo mundo, quem é daquele município, ele já tinha um conhecimento, mas foi evidenciado ano passado. São as Vossorocas, aqui na cidade de Buriticupu. As Vossorocas, realmente. Né? Então, onde a cidade tem aqueles morros, aos deslizamentos de terra, e a cidade ela pode ser engolida por essas Vossorocas. E muitos moradores já tiveram que deixar a sua residência porque poderia, né? A casa poderia desmoronar, né? De acordo com as chuvas. Então, e a invasão nas estradas, que é super perigoso também, dos carros serem... Exatamente. Dos veículos em geral, que estão transitando em determinadas rodovias. E essa Vossoroca acontecer o fenômeno bem na hora que os carros estão passando e acontecer tragédias, né? Então, a gente precisa olhar para o que a natureza está mostrando e também nós temos os dados, né? Não precisamos esperar que as tragédias aconteçam. Trabalhar com os números, com os dados, com o que a natureza está mostrando e a gente evitar, prevenir, né? Fazer ações voltadas aí para a prevenção. Agora, deputada, a senhora assumiu recentemente, ainda este ano, não foi isso? A presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A gente vê que a senhora tem uma tendência já naturalmente para essa linha, né? A gente sabe que a senhora tem um olhar mais sensível para o meio ambiente. E foi uma consequência natural a senhora assumir a presidência, né? Conta aí pra gente como é que foi. Conta essa história aí, linda. E é interessante uma mulher à frente também. Eu me identifico com a pauta do meio ambiente, onde a gente vem sempre ali estudando, não somente agora por estar à frente, mas há muito tempo. Principalmente no que diz respeito ao saneamento básico. Não é somente o saneamento básico, né? O meio ambiente a gente vai discutir. Mas eu sempre pego nessa tecla, que é onde o Maranhão ele arrasta aí os piores índices, né? A gente está, podemos dizer assim, no ranking dos piores índices. Recentemente, eu olhando o G1, e eu vi uma notícia que o Maranhão ele tem um pior índice na coleta de lixo. E apesar dele ter sido ampliado nessa última década, que passou de 53,5% para 69,8%, o Maranhão ele ainda proporcionalmente tem a pior cobertura na coleta de resíduos sólidos. E isso tudo impacta em outras condições do meio ambiente.
nas doenças climáticas. Hoje a gente está vendo aí surtos de dengue, né, de outras doenças tropicais. Chikungunya, né, o Zika, entre outras. Até a Covid também, né, deu aí uma aumentada nos casos. E, além disso, o que eu sempre tenho dito é na universalização da água, onde também há uma grande parcela da população que não tem água nas suas torneiras. Eu, falando aqui de onde eu já passei, de onde eu já conversei com a população, um exemplo claro é o município de Bom Jesus das Selvas, que fica bem ao lado do município de Buriticupu, ali para a nossa região tocantina. E muitos moradores da cidade de Bom Jesus da Selva, eles não possuem o que é o mínimo, o que é o básico, que é um kit sanitário, que é um banheiro, sério, né? Que é um banheiro, sabe? Não tem uma caixa d'água, não tem água na sua casa, sabe? Então, e aí com isso vem aquela outra questão que a pessoa não ter um banheiro na sua residência, então ali por outro lado vai trazer o quê? É um prejuízo para a saúde pública, né? A gente não tem tratamento de esgoto. Então, obviamente, a gente tem um esgoto a céu aberto. E aí, isso impacta seriamente na saúde pública. Então, tem que haver esse equilíbrio hoje de ter um investimento em saneamento básico para o outro lado também ser equilibrado. Antes da gente voltar para esse assunto, que a gente vai ter que dar um intervalinho, né? Sim, então, só para finalizar essa abertura aqui do tema da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, então a senhora dispôs o seu nome, já com essa tendência aí para assumir essa comissão? Sim, coloquei o meu nome à disposição, fiquei muito feliz da presidente Iracema me escolher para estar ali presidindo, para a gente estar fazendo esse trabalho durante esse ano de 2024. E eu tenho certeza, assim como eu como presidente e os demais membros e suplentes da comissão, nós iremos sim fazer um trabalho relevante e descentralizar, que é algo que eu tenho sempre conversado com a equipe, de levar a Comissão de Meio Ambiente também para os outros municípios, para a gente fazer um trabalho de fortalecimento dessa pauta. Então, segura aí, deputada, que a gente vai dar um intervalo institucional e volta já com mais assuntos aí sobre esse tema. Ótimo. Estamos apresentando Sustentabilidade na Prática. Para se informar sobre tudo o que acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, você pode usar o celular igual a Claudinha. Ou ligar o rádio igual ao seu João. Na palma da mão, pelas redes sociais ou nas ondas do rádio, o seu jeito de saber as notícias é o nosso jeito de informar com qualidade e credibilidade. A Assembleia Legislativa transmite informação de forma democrática e transparente. É tradição e inovação dia a dia para todo o Maranhão. Rádio Assembleia, democracia e cidadania é a nossa sintonia. O Poder Judiciário do Maranhão possui um meio de comunicação permanente e direto com o cidadão e com a cidadã. Isso mesmo, é a Ouvidoria, um canal de diálogo com a população para receber sugestões, reclamações, críticas, elogios, também denúncias, pedidos de informação e outras manifestações. Você pode entrar em contato pelos telefones 0800 707 1581 ou DDD 98 3194 5555. Pelo formulário eletrônico disponível no site do Poder Judiciário www.tjma.jus.br. Acesse o nosso site e fique por dentro. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente?
processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Voltamos a apresentar Sustentabilidade na Prática. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Estamos aqui com o programa Sustentabilidade na Prática. Eu, Maria Regina Teles, e Marina Souza na apresentação. Nossa convidada de hoje é a deputada estadual Janaína Ramos, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Estávamos falando a respeito dela à frente da comissão. E, além dela como presidente, nós temos o vice-presidente, o deputado Najib Aikel. As reuniões sempre acontecem às terças-feiras, 8h30 da manhã. E nessas reuniões a deputada vai já explicar como é que funciona. Temos como titulares dessa pasta aqui da comissão o deputado Otelino Neto, Solange Almeida, Davi Brandão, Francisco Najib também, o Ricardo Seidel, a própria deputada Janaína Ramos e o deputado João Batista II, que assumiu recentemente e tomou posse. Suplentes, nós temos deputado Demetério Weber, deputado Júnior França, Pará Figueiredo, Júlio Mendonça, J. Pinto, Ricardo Arruda e o deputado Neto Evangelista. Então, é toda essa equipe, esse grupo de deputados. Na saída de um, por alguma razão, o outro assume. Sim. E temos aqui o vice também, só lembrando, o deputado Francisco Najib. Marina Souza tinha uma pergunta aí para a deputada. Eu aproveito só realmente aí a sua observação importante, né? Que é uma dinâmica, né, que é do trabalho dessa Casa Legislativa, quando um não pode, ou quando um está em um trabalho, o outro assume, isso é importante, né? Sim, o trabalho não pode parar, né? Há momentos assim que todos, né, deixam os seus partidos e se unem no inteiro em prol da coletividade. Isso é importante, tá? É tão certo, falando em prol da coletividade, você falava comigo ainda há pouco nos bastidores sobre um trabalho importante, né, que você teve esse olhar, né, para a comunidade feminina, e a gente é um momento louvável, né? Hoje é 1º de abril, o mês de março, né, ontem foi o último dia, você aproveitou, né? Esse trabalho, independentemente de mês, né, mas de olhar para a mulher, que possibilitar para ela uma tecnologia, as mulheres da comunidade, de quebradeiras de coco. E a gente lembra de empreendedorismo, né, para a mulher, ou seja, fortalecê-la, possibilitar, né, meios para que essas mulheres possam crescer, né, ajudar suas famílias e contribuir com o PIB também, né? Você falava, eu achei muito bonito esse projeto, que você disse que elas aproveitam tudo, desde a casca, desde o mesocarpo, desde o óleo. Não, aí você vai falar melhor, né? Que eu já estou falando aqui. Achei lindo, realmente. Ela está falando que há mais ou menos um mês eu estive num povoado que fica entre Buritirana e o município de Montes Altos, onde a Associação de Moradores se reuniram e fizeram uma solicitação para mim, para a gente entregar para as mulheres daquela associação uma máquina forrageira. E essa máquina, ela vem justamente para poder triturar ali o coco babaçu, e não somente o coco babaçu, mas outros tipos de grãos. Outros grãos, né? Milho, entre outros. E eu estive lá, entregamos essa máquina forrageira para elas. Foi um momento de muita alegria, uma máquina de primeiríssima qualidade, algo que vai durar ali a vida inteira, com zelo, né, e manutenção para aquelas senhoras. E aonde eu fiquei feliz que elas disseram: Janaína, agora que nós vamos ter uma renda extra. Nós vamos, gente, que lindo, né? poder aqui
fazer triturar e vai servir não somente para essas mulheres, mas para toda a comunidade, uma comunidade muito carente, e eu fiquei muito feliz de estar ali participando, de poder fazer a nossa parte, de entregar aquela máquina para todas elas. Eu ganhei até um azeite, 2 litros de azeite babaçu. Oh, que coisa boa, né? Ganhei esse azeite. E a partir desse processo de triturar, vários outros produtos são gerados. Exatamente. E facilita o trabalho dessas quebradeiras, que não é fácil você estar ali quebrando o coco. Inclusive, há instituições também que auxiliam nesse trabalho da quebra, que é difícil, né? Aquela quebra ali com as marteladas, né? E teve também já um processo de auxílio, né? Foi até a Embrapa, que levou ferramentas. Teve o idealizador, que agora não recordo o nome, uma ferramenta específica para quebrar o coco. Então, isso também já ajudou bastante. E agora vem a senhora com esse forrageira, né? Isso, é uma máquina forrageira. Eu até coloquei aqui, eu vou aprender o nome, forrageira. Muitos não têm o conhecimento, mas ela é uma máquina bem utilizada aí no agro, e lá nessa comunidade eles fizeram a solicitação específica, né? Não é uma máquina simples, até porque é uma máquina bem robusta, né? E tem as características que eles necessitavam. Só me passaram ali as características técnicas da qual eles necessitariam, e eu comprei justamente a que eles precisavam, porque não adiantava a gente entregar algo que não fosse suprir aquela necessidade daquela e a gente associação. Sabe que o coco babaçu, ele gera uma série de produtos, por exemplo, a farinha, que dar para fazer o bolo, tem também o óleo. Até atualmente sorvetes estão fazendo também as quebradeiras. Você aproveita tudo. Leite, né? Tem vários produtos novos, queijo, a até título queijo que você está falando, eu fui entrevistar uma vez a governadora na época, Rosana Sarney, e eu tive o prazer de comer um bolinho do mesocarpo. Ela me ofereceu e ninguém quis, né? E eu não posso passar da hora de comer, eu já estava lá por causa da glicemia. Eu digo, não. Eu digo, governador, eu quero sim. Então, Maria Regina, como é gostoso o bolinho que ela estava comendo. Não é um bolo, é tipo um biscoito. Um biscoitinho marrom, né, que é feito... Por isso que é o mesocarpo do babaçu. E também, deputada, só para ratificar a sua iniciativa, eu tive testemunho de algumas pessoas que criaram seus filhos, e Maria Regina Teles e colegas aqui, a Zambuja e Fernanda e Melina, sabe? Pessoas que, com poucas condições, pegaram o próprio babaçu e socaram no pilão. Não sei se você conhece. Pilão. Tá para socar, tirar o leite e fazer um mingau do mesocarpo, que diz que é um excelente fitoterápico para o estômago e para os ossos. Aí já entra essa parte nutricional, né? Nutricional, né? Então, gente, eu fiquei encantada, né, com essa história da governadora. Ela falava também no sabão de coco. Eu pude experimentar o bolinho. E como Maria Regina Teles está falando aí também, e você, então é uma história linda, né? Da forrageira, né, Maria Regina? Da máquina forrageira. E eu incentivo outras pessoas, empreendedores, parlamentares, governadores, né, a comprar muitas forrageiras para o nosso povo. Um kit agrícola que... A senhora deu o pontapé inicial e vamos seguir os exemplos, né? Aqui para sim, eu estou sempre aberta a conversas com as associações, com os grupos da agricultura familiar, da qual eu acredito que hoje eu estou nessa condição da qual fui eleita justamente para servir. E eu quero fazer o que está ao meu alcance. E o que eu puder fazer, eu sempre vou ali estar fazendo, e com o coração bem aberto, porque o que é mais satisfatório e gratificante é você ver ver o seu trabalho dando resultado, chegando lá na ponta. E, deputada, eu vi aqui, a senhora divulgou já em veículos, né, entrevistas a respeito do que a senhora pretende à frente dessa comissão, e a senhora falou que pretende discutir temas que possam levar à preservação ambiental, mas conciliando com o desenvolvimento sustentável, que eu acho que
esse é o caminho. A gente não deve parar, frear o desenvolvimento, mas sim pensar como fazer isso, né? A gente precisa comer, a gente precisa pagar as nossas contas, mas precisa manter também os recursos naturais para que a gente possa sempre ter ali à disposição para a nossa sobrevivência também. Sim, sim. Eu até ia falar disso no bloco anterior e da qual eu acredito que a gente tem que olhar, que tem que ter a boa vontade dos nossos gestores, seja governo federal, governo estadual, senadores, deputados, e algo que eu, com um olhar bem crítico, a gente viu que ano passado foi lançado pelo governo federal, o governador Carlos Brandão falou aqui muito bem, que é um investimento de 94 bilhões que vai ser no novo PAC, né? Sim. Que é o programa De aceleração do crescimento. Exatamente. Está aí bem antenada, né? E que vai ter investimentos, principalmente em saneamento básico, moradia, transporte. Então, eu, como parlamentar maranhense, eu acredito que até mesmo o governador está bem ansioso para a ordem de serviço, para receber esse recurso que, com certeza, o nosso estado ele vai avançar bastante e sair desses índices que estamos aí presenciando, infelizmente, em mídias, né, até a nível nacional, que eu acredito que você, como maranhense, todos nós, né? Verdade. Nós queremos ver o nosso estado se destacando pelo que é positivo, não pelo que é negativo. Então, esse recurso, esse investimento, ele vai vir sim, já está vindo, né, em uma boa hora, e a gente fica aqui ansiosa para estar ali participando e vendo em loco acontecer, para que a gente consiga aí alavancar cada vez mais o nosso estado. Nessa matéria também falava sobre algumas empresas que já atuam aqui no Maranhão, em relação também à Petrobras, né, e essa exploração das bacias petrolíferas. E houve uma participação da presidente Iracema Vale, frisando a questão da preservação do meio ambiente, que ela vai estar de olho junto com os deputados e, com certeza, a Comissão de Meio Ambiente também. Sim. Essas pautas E mais só para estratégicas, ratificar né? que O que ela a senhora tá tem a falando. dizer? Ratificar a tua pergunta, desculpa, Maria, mas ratificar a tua pergunta. Aliás, a tua pergunta mesmo, que ela já deu o pontapé inicial, inclusive, na região ali, que é considerada Rota das Emoções, Sim, Barreirinhas sim. e outras regiões ali da preservação, né, do meio ambiente. Sim, foi na semana, há mais ou menos 15 dias, né? Nós tivemos um encontro aqui com os governadores, governador Isso, Carlos no hotel aqui da Brandão, cidade. exatamente, aonde falava justamente sobre a extração, na exploração Da do bacia da margem petróleo. equatorial, né? Então, há algo que tem que olhar sempre os dois lados, né? Sim. É algo que vai ser economicamente bom para o nosso estado, mas economicamente também tem que ser bom para o meio ambiente. Os impactos, né? Com Aí esses que entra impactos. o papel da Assembleia nessa Da fiscalização. Esse equilíbrio, né, deputado? Tem que ter. A Comissão de Meio Ambiente, ela já foi acionada e nós vamos fazer essa fiscalização, verificar e, se for o caso, autuar. O que tem que haver é aquele equilíbrio. Vai ser feita a exploração, mas de que uma forma que não tenha impactos para o meio ambiente. Ambientais e sociais, quer dizer, Exatamente. na vida das pessoas que já estão por lá plantando, né? Exatamente. Tem que ter todo esse equilíbrio para que o Estado ele cresça e ele avance. É isso que a gente quer, economicamente falando. Mas a gente não pode deixar de pensar na natureza, nos impactos sociais que terá na vida daquelas pessoas que ficam ali também no entorno. E justamente pensando nisso, a comissão ela foi notificada e através da nossa presidente Iracema, e ela pediu para a gente acompanhar de perto todo esse trabalho. Eu acho que futuramente, eu acho que a Assembleia já iniciou, mas a senhora agora, como está no meio ambiente, a questão do CLA, do Centro de Lançamento de Alcântara, que é uma questão que está sendo discutida não só aqui no Maranhão, mas no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos,
né, sobre o lançamento, que já não deu certo uma vez, mas que teve um grande impacto, né, ambiental, social, com a questão dos quilombolas, pessoas que já moravam lá centenários, né? Sim. Histórias centenárias. É aquela história, algo vem assim o que avanço, não foi mas resolvida. também vem o impacto, né? E eu acredito que tem que haver o equilíbrio, principalmente de ter uma conscientização previamente do que é o que é esse serviço que está sendo implantado. Às vezes, isso aqui eu falo é uma crítica para as autoridades, eu digo para todos nós. Às vezes a gente quer implantar um serviço e quer empurrar de qualquer forma. E há a necessidade de que você precisa conversar com a população daquela região, ou Alcântara, ou Barreirinhas, ali de todo esse entorno. Ou Imperatriz mesmo. Imperatriz, e explicar, né? Há o benefício, tem o ônus, mas também tem o bônus disso tudo. E ali na cidade de Alcântara foi um destaque a nível nacional, me recordo muito bem, até a época que então senador Roberto Rocha, ele sempre estava ali lutando, né, por ter essa base aqui no estado do Maranhão, por condições geográficas, né, de ficar mais próximo da linha do Equador e tudo isso que eu não favoreceu, que favorece. Então, tem que ter essa análise e hoje, através da nossa Comissão de Meio Ambiente, a gente vai estar discutindo tanto essa parte, a cidade de Alcântara, as Vossorocas em Buriticupu, o gás natural em Santo Antônio dos Lopes. O solo ali, a região, né, deputada, são vários aspectos, né? Tem muitos que vivem da pesca também. Da plantação. Eu já estive estudando um pouco sobre essa situação, me sensibilizei muito na época. Aí lembrei, viu, Maria Regina, que nem o Roberto Carlos, eu não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Exatamente, né? É o que a gente vem falando justamente isso. Tem que haver o equilíbrio e principalmente respeitar a cultura daqueles que já estão lá. Outra coisa, deputada, a senhora pretende fortalecer parcerias, né, entre a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Poder Judiciário, Ministério Público, empresas privadas e também instituições da sociedade civil, né? Como é que a senhora pensa em fazer essas parcerias e visando qual objetivo? Só já comentando a respeito dessa sua ideia, né, para a gestão da comissão, e eu acho que é bem interessante a gente que vê matérias aí relacionadas ao meio ambiente, em relação, por exemplo, às questões das florestas, incêndios, a gente vê que é necessária essa rede de apoio para que e sistemas também, informações que todos tenham acesso a essas instituições em cadeia, que tenham uma inteligência voltada para a área do meio ambiente, porque aí você vai ter respostas muito mais rápidas de ações dos atores das políticas públicas. Sim, eu acredito que tudo parte do diálogo. Diálogo com o judiciário, diálogo com o secretário de Estado de Meio Ambiente. Inclusive, amanhã nós estaremos com o secretário Pedro Chagas na Comissão de Meio Ambiente para a apresentação da gestão de recursos hídricos do Estado. Então, são parcerias, são diálogos sempre com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é discutir o meio ambiente aqui do nosso estado, é discutir todas as práticas sustentáveis. E eu penso dessa forma, que temos que andar ali juntos. O judiciário, né, do promotor de meio ambiente, daqui de São Luís também, ou de Imperatriz, para que ambos tenham o mesmo pensamento. E até a senhora falou na gestão das águas, só lembrando, Marina, que a gente trouxe aqui uma convidada que é a vice-presidente do FONASC, que é justamente voltada ao Fórum de Bacias Hidrográficas, e 3 comitês já foram criados, que ela disse que é um grande feito, né? Comitês, vou falar o que eu recordo, né? Turiaçu e Itapecuru-Mirim. Sim. Então, Pidaré-Mirim também. Pidaré-Mirim. Então, são essas 3 e já estão com diretoria, essas 3 já têm diretorias. Então, eu acho que essa
como você falou, que também tem essa interface com instituições da sociedade civil, essa é uma instituição da sociedade civil muito importante, que vocês já podem também articular essa conversa, porque eles já têm o conhecimento, as necessidades desses rios, inclusive, por exemplo, o Rio Itapecuru, ele fornece água aqui para São Luís. Olha a importância. Gente, o projeto Então, Italuís, né, foi construído na época do governador João Castelo, né? Sim, Italuís. E ela sempre fala aqui E da não é porque eu importância seja de das águas. Itapecuru, não quero puxar a brasa aqui para minha sardinha, que é minha cidade natal, não é? Mas o Rio Itapecuru que banha não só a cidade, Sim, mas sim. outras regiões, como Rosário, que é a região ali do Muni, e outros mais, né? Então, Rio Itapecuru, né, puxando o braço para minha sardinha, mas tem que dar uma olhada em todos os rios, né? Não vou puxar Em saco só pro todos. Itapecuru, não. A gente fala, obviamente, do que está mais próximo aqui, mas um olhar sensível é para todos. É o que eu tenho sempre dito. Uma vez eu até conversando que todo esse grupo, todos, né? A gente às vezes acha que são medidas que meio que ações, na verdade, meio que simplórias, que não vai ter tanto impacto lá na ponta, mas tem sim. Eu acredito que cada ator, cada um ali fazendo a sua parte, tenho certeza que a gente vai conseguir sim diminuir os impactos e principalmente conscientizar a nossa população de todos os transtornos, né? Certo. Já chegando aqui ao final, deputada, as entidades que têm o interesse em conhecer a deputada, falar um pouco sobre os seus projetos voltados, no caso da Comissão de Meio Ambiente, tem um trâmite, né, que é feito aqui na Assembleia. A senhora explicar um pouquinho a deputada Janaína Ramos, como entrar em contato, apresentar projetos, né, ideias, e em relação também à Comissão de Meio Ambiente. O endereço eletrônico, né? Também. Sim, através de e-mail. Podem entrar em contato conosco. Inclusive, nós, através da Comissão de Meio Ambiente, com a Luzenice e os outros que fazem parte, a gente já está montando um fórum e a gente está organizando em breve. Quero voltar aqui para a gente fazer um convite para todos estar participando. Que Vai ser quando o fórum? A gente está organizando para ser em junho, né? Depois do evento do mês de maio, que também é algo que eu já venho... realizei ano passado o Maio Laranja, e esse ano nós iremos fazer mais uma vez, e eu quero fazer em junho o primeiro fórum. E um fórum que englobe todos, né? Deputada, a gente pode trazer os convidados junto para falar para a gente estar discutindo e chamar a atenção, né, de todos para participarem. E é algo que eu vou deixar aqui o e-mail para quem quiser participar, quem quiser conversar conosco, dar ideias, críticas, sugestões, através do e-mail assessoria@janainaramos.gmail.com. Você pode entrar em contato com a gente, deixar aí sua sugestão, deixar a sua crítica, o que a gente pode estar fazendo através da comissão e denúncias, né? A gente já recebeu algumas, da qual a gente aí estamos verificando e conversando com os municípios. Então Muito a gente vai né, Marina? Vai para a mensagem final. Isso, a gente vai encerrando essa parte da entrevista com a deputada Janaína Ramos, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui da Assembleia Legislativa. Agradecemos aí você que nos acompanhou pelo YouTube, pela Rádio Assembleia Maranhão, pela Sintonia 96,9 FM. Não estamos terminando ainda tem mensagem de paz e otimismo. A gente vai encerrar depois com a nossa ficha, mas com a presença aqui da deputada para ouvir essa mensagem. Agora, Janaína, Maria Regina Teles e deputada Janaína mesmo, colegas aqui presentes, a Zambuja, você que está acompanhando aqui, eu queria só fazer uma observação, Maria Regina. Você vai falar a reflexão, e foi a Páscoa, né? Que nós comemoramos ontem, a ressurreição, né, de Jesus. E o que veio fortemente, eu senti a presença de Deus aqui. Aliás, eu estou sentindo a presença de Deus aqui entre nós. E é como se Jesus tivesse... É como não, ele está dizendo. Maria Regina Teles, Marina, Zambuja,
Sara, Melina. A Leda, quem está ali do outro lado, a outra Sara. Sara. Mas em especial, aqui é Janaína. Janaína, minha filha. Eu comecei fazendo um trabalho itinerante, conhecendo as comunidades. Você falou em água, minha filha. Eu tive um momento muito especial com a samaritana, lá onde havia um apartheid, né? Entre os israelitas. E eu fui lá ter com ela. E lá falei, vai buscar água, né? E você falou, você viu uns projetos seus voltados para as crianças. Eu amo crianças. Projeto solidário para crianças. E Jesus disse assim, disse, deixe vir as minhas criancinhas, porque das tais serão o reino dos céus. E aí, eu lembro, Maria Regina e companheiros aqui presentes, amigos, que Jesus diz assim, aquele que ouve o clamor do pobre e finge que não ouve, está escrito em Provérbios, no dia que ele clamar, Deus não ouvirá. Mas aquele que ouve o clamor do pobre e do necessitado, no dia que ele clamar, eu direi, estou aqui. Porque a boca do Senhor disse. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos. Né, da senhora. Obrigada. E de todos que estão comunados, né, de alguma forma, para melhorar o nosso cantinho do Brasil chamado Maranhão. É um trabalho que eu estou na política, eu acredito que por amor e por gostar. Eu me identifico, isso, quem convive comigo sabe que eu gosto de fazer a política. E é uma política que é bem leve, bem saudável, de você ouvir, de você conversar, de você sentir o que aquela pessoa está pretendendo. E, na verdade, a gente, às vezes, tem um entendimento de que o político só aparece de 4 em 4 anos, né? Mas isso não tá eu, mais eu sou totalmente diferente. A gente está sempre presente. Agora, como deputado estadual, obviamente, a gente não consegue estar em todos os municípios ao mesmo tempo, mas, de todas as formas, a gente busca sempre, né, ali, dar uma resposta. E eu tenho sempre tido isso na minha mente e principalmente no meu coração, de continuar servindo, da qual eu me coloquei nessa condição em 2022. Eu fiz um voto, um propósito com Deus, que se não fosse para eu servir a população, que eu não fosse nem eleita. Mas eu fui eleita e durante todos esses 4 anos eu vou fazer, sim, o meu trabalho, que sempre está ali ao meu alcance, de servir a população, que foi para isso que eu fui eleita. Queremos agora, gente, já com a mensagem de Marina, o nosso horário já finalizou. Vamos agora à nossa ficha técnica. Vamos, então, à nossa produção e redação, Maria Regina Teles, Marina Souza. Na edição de áudio, Léo Magno Santana e Edivaldo Azambuja. Na operação de áudio, Edivaldo Azambuja. Nas redes sociais, Diogo Oliveira. Na coordenação de rádio, Gregório Dantas. Nosso diretor técnico, Fernando César. Subdiretor de Rádio e TV, Juraci Filho. Nossa diretora adjunta de comunicação, Glaucione Pedroso. Diretora de comunicação, Jaqueline Hilley. E a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale. Na apresentação, eu que vos falo, Maria Regina Teles e Marina Souza. Gente, foi um prazer estar aqui. Um abraço. Até a próxima e nossa frase final. Avançar sempre. Desistir jamais. É isso aí. Até lá. Tchau. Até logo. Você ouviu Sustentabilidade na Prática. Continue com a programação da Rádio Senado.